Amém, igreja? Marcos 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aquele que tinha estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Até aqui, igreja. Pode se assentar. Hoje nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Eu gosto de pregar o Velho Testamento porque eu li a Bíblia e não entendia nada. E um dia eu pedi para o Senhor que eu queria entender a Bíblia inteira. E eu falava para o meu esposo, eu leio o Velho Testamento e não entendo, só entendo o Novo. E meu esposo falava, leia com calma, volta, leia de novo até você entender. E assim o Senhor usou meu esposo para que eu aprendesse a palavra. Então o Velho Testamento é um livro que não é todos que conseguem compreender. E o pregador, quando ele se torna um pregador, ele tem muita vontade de pregar o velho, porque a gente quer que vocês também aprendam. Porque a Bíblia não pode ser lida só o velho, ela tem que ser lida o velho e o novo. E também não pode ser lida somente o novo. A Bíblia, ela foi feita do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Você tem que conhecer a Bíblia inteira. Amém, igreja? Amém. Mas hoje vamos pregar o Novo Testamento. O mais importante, a ressurreição do nosso Senhor. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, igreja, de que adiantaria nós estarmos aqui celebrando o nome de Jesus, se não existisse ressurreição depois da morte? De que adiantaria você não pecar mais, não fazer mais a vontade da sua carne, se não existisse uma vida após essa a qual nós estamos vivendo? O propósito de Deus de estarmos aqui é te dar vida. E hoje nós vamos falar de vida, de ressurreição de Cristo e a nossa futura ressurreição com Cristo. É por isso que o Espírito Santo já lá na minha casa, antes que meu marido me chamasse aqui a missionária, ele não fala quando eu vou pregar, porque senão perde a graça. Então quando eu sento ali, eu sempre fico esperando, será que vai ser a minha vez? Você pode achar que não, que é tudo combinado. Ele é meu esposo e quando eu quiser pregar, ele tem que me chamar e não. Então ele faz de uma forma que às vezes até eu queria que ele me chamasse, mas se torna gostoso, igreja, porque quando Deus me traz aqui, é o próprio Deus que está chamando, não é o meu esposo, amém? Então vamos falar daquele acontecimento mais importante. Jesus, ele dá a vida dele na cruz. Foi a irmã que me escolheu hoje? Que Deus te abençoe. Oh, glória. Glória a Deus, sou a missionária Regina, amém? O acontecimento mais importante, né? Jesus, ele dá a vida dele por nós naquela cruz, para perdão dos nossos pecados, para que venhamos ter o direito da vida eterna. Porque por causa do nosso pecado, ainda que a gente se arrependesse e não pecasse mais, a gente não teria o direito de ser salvo. Nós já estávamos condenados, nós já estávamos amaldiçoados apenas pelo pecado de Adão que nos acompanhava, porque somos carne, porque temos o desejo de pecar, ainda que não consumamos, ainda que não façamos o ato, a gente muitas das vezes ainda pensa algo que desagrada, e só no pensar já pecamos, só no desejar já pecamos. Então não adianta aqui nenhum de nós dizermos
sou santo, sou certinha, porque Jesus falou, aquele que fala que não tem pecado já é pecador, já é mentiroso, porque todos somos pecadores, porque estamos nessa carne mortal, essa carne que deseja o pecado, que almeja o pecado, mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado, ele foge, ele pode até querer, mas ele fala, não quero, não é para mim, eu quero ser de Deus, eu sou de Deus, ele foge, ele vive fugindo do pecado, para que ele venha herdar a ressurreição eterna da sua alma. Então todos nós que estamos aqui já somos privilegiados, porque o Senhor Jesus nos apresentou e está nos apresentando o reino de Deus. A Bíblia diz, chegou a vós o reino dos céus. Por que chegou a vós? Porque vocês estão aprendendo para sair do pecado, para ter direito à vida eterna. Não praticar a vontade da carne. A vontade vem, mas não pratica. Tem uma diferença. Aquele que chega aqui na igreja, que sente o desejo, que sente a vontade, mas ele para, ele não faz, ele luta, ainda bebe, mas vai parar porque não quer, chora, fala, Senhor, me liberta disso. Ainda fuma, mas não quer, Senhor, me liberta, eu não quero isso. Mas quando vir o Espírito Santo sobre essa pessoa, ela não vai sentir mais esse desejo. Ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Ela vai ser selada com o Espírito Santo. Ela vai ter nojo da bebida. Ela vai ter nojo da prostituição. Vai ter nojo da vida errada. Porque hoje ela conhece Jesus Cristo. E ela quer um dia morar com Ele na glória. O mundo aí fora não conhece a vida após a morte. Muitos acham que o inferno já é aqui mesmo. Aqui é uma vida de tribulação, de luta. Se eu não trabalhar, eu não tenho. Se eu não fizer, eu não consigo. É o que o mundo pensa. Mas aqueles que é de Deus sabem que depois dessa vida tem uma vida eterna. E Jesus, ele veio pregar do inferno. E quando se fala do inferno para o mundo aí fora, eles xingam a gente, eles não aceitam. Se você falar, se você ficar nessa vida errada, você vai para o inferno. Eles não aceitam. Porque eles não querem revelar o seu pecado. Eles acham que a vida que eles vivem, está tudo bom, está tudo muito bem. Mas não é, igreja. Você é privilegiado por estar na casa do Senhor. O culto começa com oração, com louvor, para você entrar na presença. Porque o momento mais importante é esse aqui, a palavra. Porque o que vai te limpar do pecado, da sujeira, do vício, desse mundo aí fora é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, é como uma faca de dois gumes que atravessa a alma e o espírito. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela é tocada. Quando ela presta atenção e quando ela tem interesse de saber o que vai ser após a morte. A morte começa, mas ela termina, ela tem um término, ou com Cristo ou com o diabo. Se você está aqui hoje, mas você quer um dia partir para um lugar bom, você precisa ouvir a palavra. A palavra diz: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Aqueles que têm ouvido, ouça. Por que aqueles que têm ouvido, se todo mundo tem ouvido, igreja? Porque muitos ouvem, mas não prestam atenção. Você está aqui hoje, mas você tem que ter ciência que um dia Jesus te trouxe aqui. Mas se um dia você partir, para onde vai a sua alma? Você precisa ter um encontro com Jesus. Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece para Maria Madalena, a mulher que tinha 7 demônios. Aquela mulher que os judeus não davam nada por ela. É aquela mulher
que quebrou o vaso de alabastros nos pés de Jesus, na cabeça de Jesus, e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, porque ela era grata pela libertação que Jesus fez com ela. Jesus libertou ela de 7 demônios. Você sabe o que é 7 demônios estar na sua vida? Uma mulher da alta sociedade, que tinha muito dinheiro, tinha posses, ela tinha tudo que ela queria, mas ela era desprezada porque ela era possessa de um demônio, de 7 demônios, o qual fazia com que ela se prostituísse, com que ela se vendesse. Aliás, ela nem cobrava, porque ela tinha dinheiro, mas ela passava na mão de todos os homens ali, porque o demônio tomava conta dela, tomava conta do corpo dela. Mas quando Jesus encontra Maria Madalena, ele liberta ela dos demônios que escravizavam ela e usavam o corpo dela na mão daqueles judeus, que eram falsos, né? Porque tem os que praticavam o judaísmo, a palavra de Deus, e os que diziam ser de Deus, mas abusavam daquela mulher possessa por demônios. Ela era grata, e quando ela chega com aquele vaso, a Bíblia vai dizer que aquele vaso era um vaso caro, e ela leva ali naquele vaso um perfume mais caro, e os apóstolos acham ruim. Por que ela, Judas, que era um traidor, por que ela quebrou esse perfume, esse vaso caro? Podia ter vendido aquele perfume e dar para os pobres. Jesus fala: vocês têm os pobres com vocês todos os dias, mas ela já está preparando para a minha sepultura, para o meu sepultamento, porque ela era grata da libertação que Jesus fez a ela. Então, a primeira pessoa que Jesus aparece depois que ele ressuscita é para essa mulher, para Maria Madalena, porque Jesus viu quanto ela era grata. Será que você que está aqui nessa noite é grato ao que Jesus fez por você naquela cruz um dia? Aleluia. Oh, na mãe, aquela mulher, ela pegou de mais valor que ela tinha no seu quarto, aquilo que ela tinha de mais precioso, e ela quebrou nos pés de Jesus. Mas Jesus recompensou, porque ela foi a primeira a qual ele aparece para ela. Ela estava ali no sepulcro, chorando por causa de Jesus, mas ele aparece para ela para confortá-la. Será que você será grato como Maria Madalena foi grata? De ter te libertado dos demônios, de ter te libertado desse mundo sujo. E mais à frente a palavra de Deus fala que Jesus manda ela ir avisar os apóstolos que ele ressuscitou, mas eles não acreditaram em Maria Madalena. Muitas pessoas que te conhecem o seu passado, não vão acreditar nas suas palavras se você servir Jesus, se você pregar de Jesus, porque eles vão lembrar do seu passado, eles vão jogar o seu passado na sua cara. Maria Madalena falava: Jesus ressuscitou, apóstolo, discípulo, Jesus ressuscitou e apareceu para mim. O que eles fizeram? Não acreditaram. Por quê? Lembraram do passado dela. É Deus. Não vão querer acreditar que você se converteu hoje. Vão jogar na cara as bebidas que você bebia, vão jogar na cara as noitadas que você vivia, os forró que você passava. E quando você começar a falar de Jesus aí fora, não vão acreditar também. Não vão acreditar também. Como que vão acreditar naquela que não tem nem condição financeira
se vestir, eu vou acreditar que depois dessa vida tem uma vida com Cristo no céu. Vou nada, é o que o mundo fala. Verdade. Você vale o que você tem. E Jesus permite aqueles que servem Ele ser bem pequenininho, para que eles mesmos não acreditem. Deus permite porque eles são arrogantes. Deus tranca o coração deles, porque eles são orgulhosos. Não vão acreditar. E depois que Ele aparece para Maria Madalena, Jesus aparece para dois rapazes que estavam indo a caminho para o campo, caminho de Emaús. Depois você lê lá na sua casa Lucas capítulo 24 inteirinho, que você vai aprender essa história. É linda a história. Os jovens iam caminhando, tristes, chorando no caminho, e Jesus aparece para esses dois rapazes. Olha o carinho de Jesus pelos jovens, pela mocidade. Oh, aleluia. Aleluia. Que vai a caminho disperso, porque estava chorando, porque como pode? Ele dizia que ele era o Messias, mas ele morreu. Ele não está mais no nosso meio. Jesus então se preocupa com esses dois rapazes, depois de Maria. E ele vai pregando a palavra para eles. A Bíblia, de Moisés até a morte de Cristo. Mas a Bíblia não falava, os profetas não falavam que haveria de vir o Messias, que ele haveria de padecer, ser morto por causa dos pecados, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus ia relembrando os rapazes, porque o mundo, muitas das vezes, ele quer os jovens. Então, os jovens, eles ficam meio que confusos. Mas como? Eu estou na igreja e está dando tudo errado. Não era Jesus que ia transformar minha casa? Aleluia. Não era Jesus que ia transformar meus pais, a minha família? E eu estou vendo tudo de cabeça torta. Eu não estou vendo nada dar certo. Jesus não falava que tudo ia ser transformado? Então, Jesus, ele tem um cuidado com os jovens, porque os jovens, ele não tem paciência de esperar, de crescer no Senhor. Mas o Senhor que nós temos é um Deus tão maravilhoso que ele não se importou em ensinar tudo de novo. Tudo de novo. Você muitas das vezes é como um jovem que chega na igreja. A gente está falando, se você não ficar firme, você vai morrer e vai para o inferno. Mas Jesus te ama tanto que Deus usa o profeta para falar com você. Fica firme, fica firme. Não, Deus usa. Ele começa a te ensinar tudo de novo. Fica firme. Você chegou aqui, não é para conquistar carro, não é para conquistar casa, não é para conquistar faculdade, não é para conquistar marido, não é para conquistar as coisas dessa terra. Aleluia. Você chegou aqui para ser salvo, para ir para o céu, para ressuscitar. Você chegou aqui para ir para a glória. Aleluia. Aleluia. Somos muitas vezes, aleluia. Somos como esses dois rapazes que vai pelo caminho, que vai andando pelo caminho, mas esquece das profecias de Jesus, que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. E ali, Jesus, depois de ter falado com eles no caminho, ele finge que vai embora. E os jovens falam, não, tá tarde já, o sol já está se pondo, entra, fica aqui conosco, amanhã você vai, amanhã de manhã você vai. E quando eles entram, os jovens preparam um banquete, e Jesus, quando pega o pão e levanta, e ali eles percebem que é Jesus, e Jesus desaparece. É muita... A sua morte vai ser dessa forma. É de repente, é repentino. Jesus estava ali no meio deles e de repente ele desapareceu. E eles falaram, nossa, era ele, era Jesus que estava aqui no nosso meio e nós não percebeu. Mas o nosso coração ardia quando ele falava. O nosso coração ardia quando ele falava.
de também ser morto. Já é o terceiro dia. Cadê Jesus que não ressuscita? E eles não viram. Maria Madalena viu, foi lá falar, não acreditou por causa do passado dela. Os jovens foi enviado até os discípulos também, mas também ninguém acreditou. Muitas das vezes ninguém vai querer acreditar porque você chegou agora na igreja. Você é novo. Mas como? Você chegou agora? Já está falando aí de Bíblia? Já está falando aí de inferno, de céu? Você chegou agora. A outra era porque era prostituta, porque fazia tudo de errado, tinha 7 demônios. Não acreditou nela. Agora mais 2 jovens falar para os discípulos, Jesus ressuscitou. Não acreditaram. Não vão acreditar muitas das vezes, porque você chegou agora, está nova ainda. Não sabe pregar, não sabe louvar, mas está evangelizando, está falando de Jesus. E muitos não vão acreditar. Vai falar que você chegou agora na igreja, quer dar uma de crentinha, quer dar um de crentão. Não vai, não liga, pregue a palavra, porque essa é a ordem de Jesus. Pregue o evangelho a toda criatura. Aqueles que crêem serão abençoados, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Prega. Se você ainda não é batizado nas águas, batize, porque não tem outra forma de você ressuscitar com Cristo. Tem que batizar, tem que passar pelas águas, igreja. O mundo te sufoca aí fora, dizendo eu não posso ainda. Mas quem vai te libertar do pecado é o Espírito Santo. Você tem que fazer a obediência, tem que ter a obediência. Eu vou me lançar, eu vou me batizar, porque quem vai me moldar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trocar suas vestes, é o Espírito Santo que vai tirar os vícios, é o Espírito Santo que vai te moldar, é o Espírito Santo que vai te lapidar. E a igreja até hoje eu estou sendo lapidada. Se eu não precisar mais de lapidação, Jesus vai me arrebatar e vai me levar para a glória. Nunca pense que o bispo, ela, quem está aqui é melhor do que você, não. Nós também estamos sendo lapidados. A lapidação é diária, a transformação é diária, mas temos que obedecer às escrituras. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É muito forte isso. É a ressurreição para a sua alma. É a ressurreição para a sua vida. Meu irmão estava trabalhando, chegou às 6 horas da manhã, foi comer costela com mandioca, caiu duro no banheiro e morreu com 33 anos, a idade de Jesus. Eu já estou encerrando. Trabalhava em 2 empregos de vigilante, ganhava 5 mil e pouco de salário, mais ticket, mais de 2 mil de ticket. Deixou aí o seguro de vida para a esposa de 250 mil. Deixou uma criança na barriga da minha cunhada de 15 dias. Era o sonho dele ter uma menina. Ele tinha um menino de 5 anos e deixou o menino. O sonho dele era ter uma menina. Ele desconfiava que ela estava grávida e falou: se for menina vai chamar Pietra. O menino chama Pedro e a menina ficou com o nome de Pietra. E lá vai os 6, 7 anos que meu irmão faleceu. Eu esperava, igreja, que ele ia morrer. Era novo, tinha emprego abençoado, muito emprego, todo mundo chamava ele vigilante. Fez a profissão do meu marido virou o primeiro vigilante. Ele viu que era uma profissão que tinha dinheiro melhor, fez o curso, mudou de vida, mas morreu. Às vezes você está aqui em busca de tudo que é de bom dessa terra. Eu também quero. Eu também queria comer um chocolate hoje. Jesus não liga de você comer um chocolate, não, igreja. Mas Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Que você largue esse mundo de uma vez por todas. E se entrega para Ele, para você ser salvo.
O culto já está encerrando. Eu creio que a oração que meu esposo fez para o meu irmão, a alma dele voltou ali, porque meu irmão, ele não estava gelado, o pé dele estava quente, a gente estava ali orando no quartinho, ele já estava 4 horas morto. Eu creio que meu irmão foi salvo, ele era afastado da igreja. Meu irmão jejuou para o meu marido 6, 7 dias de pão e água, dormiu no chão duro, porque meu marido chegou na igreja e se afastou, e depois, não é que se afastou, ele foi para uma outra igreja, meu irmão achou que ele estava no mundo, jejuou por ele voltou, e meu irmão nem sabia que eu já estava orando pela vida do meu esposo, né? Eu fiquei 1 ano orando para Deus me dar ele. Ele é 4 anos mais novo, tinha que orar muito na igreja. 4 anos mais novo que eu. Então, o meu irmão, sem saber, orou pela vida dele, jejuou pela vida dele. Isso é um mistério muito grande. Meu irmão largou Jesus, meu marido ficou firme, meu irmão morreu, meu marido entrou no quartinho onde ele estava morto há 4 horas. Oh, Deus poderoso. Igreja, Jesus amava o seu amigo. E ele estava morto há 4 dias. E há 4 horas meu irmão estava morto. Mas o mesmo que orou por ele, era o mesmo, aquele que ele orou, era o outro que iria orar por ele ali morto. Imagina a cena, hein? Meu marido orou e eu creio que a alma dele voltou. Deu tempo do meu irmão pedir perdão ali, morto ali, ressuscitado ali. Ele ressuscitou e morreu de novo. Eu creio que ele pediu perdão e ele ressuscitou e está com Cristo. Eu creio nessa promessa. Mas será que vai dar tempo, igreja, de você, quando tiver caído duro lá, será que sua alma vai voltar para você pedir perdão e falar: ai, Jesus, eu não batizei nas águas, eu devia ter batizado, a pastora me ensinou direitinho. Ela me ensinou. E eu fiquei com medo de ter que usar saia, eu fiquei com medo de ter que largar o batom, de ter que largar o brinco. E Jesus não quer nada disso. Isso aí você que vai largar. Quando o Espírito Santo te lapida, é você e Deus. Cada um faz o que quer na sua vida. O que Deus não quer é pecado. Aí a pessoa está madura, caída no chão. Jesus, será que deu tempo dela voltar e falar: ah, eu não batizei, Jesus, porque eu achava que eu não podia pintar cabelo, eu achava que eu tinha que usar saia comprida. E Jesus, sabe o que Jesus vai falar para você? Sabe o que Jesus, eu vou até descer, porque sua alma vai ser cobrada de mim e dele. Eu só queria que você me aceitasse. Eu só queria que você me obedecesse. Eu falei para você se batizar nas águas. Eu falei para você esquecer esse mundo. Eu falei para você que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Mas você quer ser o amiguinho lá de fora. Se você não magoar seu amiguinho, se você magoar, aliás, você fica: ai, eu magoei. Você fica com medo. Ela não vai mais olhar na minha cara. Mas se Jesus não olhar mais na sua cara, você tem medo de magoar o amigo aqui fora, mas você não tem medo de magoar Jesus, que vai te dar vida eterna. A gente está indo embora para nossa casa agora, é 9h10. Mas essa Páscoa, para nós cristãos, é o que? Ressurreição da nossa alma. Eu aceitei Jesus há 27 anos, não larguei nunca mais e não vou largar. Eu vou agarrar nos pés dele, como Maria que estava já 12 anos com sangue, vazava sangue, não parava aquele sangue que não jorrava. E ela disse: se eu apenas tocar na orla dele, porque não podia tocar no judeu quem era imundo. Quem sangrava era considerado imundo. Então ela já sabia: no nome de Jesus eu não posso tocar, mas eu posso tocar na orla dele. Às vezes você pode não poder subir aqui no altar, porque você ainda está em pecado, mas você pode buscar a Deus aqui na frente. Mas você não quer. A igreja te dá a oportunidade de ficar firme. Pode louvar aqui na frente. Aqui. Mas se você ainda não está em condição, fica aqui mesmo. Mas fica na orla. Agarra na orla de Jesus. Eita glória! Se eu tocar na orla, eu serei curada. Se você obedecer, você será salvo. Amém? Obedeça, igreja.
Obedeça. Porque aqui ninguém veio aqui para se perder. Todos aqui vai ser salvo. Amém? Todos aqui vai ter seu nome escrito no livro da vida, mas você tem que obedecer. Aleluia. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Palavra linda, né, irmãos? Glória a Deus. Que venhamos ouvir e praticar. Não só ouvir e deixar aqui, não. Ir embora e praticar. Eu quero estar convidando o bispo para estar